Hoje estamos aqui no Estação SUS para falar da caminhada do apoio institucional da rede Conasems-Cosems, da sua evolução, dos desafios e das boas experiências para o fortalecimento da gestão municipal do SUS. Nossa convidada de hoje é a Janine, que é apoiadora no Cosems Goiás e está na rede desde a sua implementação. Seja muito bem-vinda, Janine. Muito obrigada pelo convite, Viviane. É um prazer estar aqui, fazendo parte do apoio desde maio de 2017 e ser convidada para falar desse tema que a minha rotina há tantos anos é muito significativo para mim. Janine, é uma grande satisfação te receber aqui, principalmente porque já falamos em outras estações SUS sobre a estrutura da rede Conasems-Cosems, como ela funciona. Mas trazer hoje uma apoiadora, e que muito especial, por sinal, para nós, para toda a rede, que está desde a implementação da estratégia Apoiadores, desde o ano de 2017, para demonstrar um pouco do trabalho do apoiador de grande valia. A rede Conasems-Cosems, ela é formada pelos Cosems, pelo Conasems e possui mais de 200 apoiadores a nível nacional, né, que são coordenados por um coordenador em cada Cosems. Você poderia trazer para nós, Janine, para além da estrutura e dos integrantes, um pouco do seu trabalho, como é a sua atuação no território e como que você entende que essa atuação se evoluiu, desenvolveu aí desde 2017 até 2024. Eu acredito que, a princípio, o grande desafio era entender qual era a expectativa da estratégia de apoio, o que era esperado de nós, qual era a nossa função, num Brasil tão grande, tão diverso, o que o Conasems esperava do apoiador, o que o Cosems Goiás esperava de nós, qual era o nosso espaço de trabalho, o que tínhamos que fazer, qual era o limite, o que poderíamos fazer que, de repente, iria extrapolar o que era a nossa função, o que era esperado de nós. E também nós tínhamos, cada um com as suas regiões de saúde, 30 municípios, 40, 50, tínhamos que conhecer aqueles gestores, conhecer aqueles territórios, entender a realidade e saber onde íamos atuar e como atuar. E sem conhecer a realidade das regiões, é muito complicado estabelecer uma estratégia de planejamento. Então, aos poucos, nós fomos conhecendo os gestores, os territórios, sabendo as suas necessidades, as suas realidades, estabelecendo vínculo de trabalho com esses gestores e com os demais apoiadores, trocando estratégias de trabalho. Aos poucos, fomos criando a confiança do Cosems Goiás também, com a diretoria, com a assessoria técnica e lembrando também de ampliar o nosso relacionamento com as regionais de saúde, as regionais estaduais de saúde. No território, nós trabalhamos em conjunto a todo tempo e essa relação precisa ser muito boa. Então, nesse decorrer dos 8 anos, nós fomos passo a passo, de forma gradual, ampliando o nosso formato de trabalho, ampliando o nosso planejamento. E eu sempre falo, alguns espaços estavam vazios, algumas pautas não tinham dono. E, por vezes, o apoiador ocupou esse espaço. Já que não tinha uma personagem para fazê-lo, nós ocupamos esse espaço. Então, eu acredito que após 8 anos de trabalho, a função do apoiador é muito além da que foi planejada em 2017. Então, nesses 8 anos, começamos a parceria HOC com o Conasems, hoje a Beneficência Portuguesa com o Conasems, lembrando do Ministério também parceiro, as meninas da CEIMP, tenho que falar delas, que trabalhamos em conjunto nesses 8 anos. Então, eu acredito que hoje a nossa função é muito mais do que foi planejado de início. Então, Janine, podemos colocar que o apoiador, nessa grande caminhada, ele vem se mostrando e cada vez mais um grande mobilizador das regiões, um interlocutor, um conhecedor para apoiar o gestor através desse conhecimento com as estratégias, fortalecendo ele para os espaços de pactuação. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu sempre falo que o apoiador tem que estudar constantemente. O SUS é gigantesco, são temas diversos,
de todas as áreas e nós precisamos ser esse norte para o gestor. Quando ele nos pergunta alguma coisa, nós temos que, pelo menos, saber procurar as respostas. O ideal é saber as respostas, mas se não, procurar esse caminho. E sempre que existe uma demanda de capilaridade, seja uma pesquisa, um formulário ou uma mobilização para ele participar de uma reunião, de um GT, de uma CIB, para eu sempre convidá-lo e levar demandas a ele, eu preciso dar a troca, eu preciso levar conhecimento, eu preciso que ele tenha confiança que quando ele me perguntar ou solicitar algo, eu tenho essa resposta ou saiba ir atrás dela, para ele confiar em mim. E quando eu pedir alguma coisa, eu tenho uma moeda de troca, digamos assim. Mas essa presença nossa, essa mobilização, a gente tem que ter essa área de atuação sempre frequente. A gente não pode sumir do gestor, digamos assim. Então, podemos destacar também que um dos grandes papéis do apoiador é acolher esse gestor, ou no início das suas funções, ou em qualquer momento que ele precise desse acolhimento, e também a questão da informação qualificada, né? Que você colocou aí, que além de mobilizações, vocês têm que estudar muito, estar muito atualizado, para que, idealmente, com as respostas prontas, ou se não, já saibam os caminhos onde encontrá-la. Desse caminho, Janine, imagino que, já sendo bastante amplo, vocês devam ter encontrado muitos desafios nessa caminhada, né? Você pode nos falar um pouco disso, dos desafios? Lembrando que a gente tem uma grande rotatividade de gestores, né? A nível nacional, ele chega quase a 300 gestores sendo trocados todos os meses, né? Então, para além disso, quais são os grandes desafios que o apoio encontra para acompanhar e dar esse suporte aos gestores municipais de saúde? Viviane, eu acredito que o maior desafio seja justamente isso. Essa alta rotatividade de gestores que não se dá apenas a cada 4 anos, né, a cada eleição municipal, mas no decorrer do período também. Então, é muito importante que a gente tenha uma excelente relação de trabalho com a sua equipe técnica também, mesmo que à distância, mesmo que via e-mail, via WhatsApp, mas é importante a gente saber quem são as pessoas que estão com aquele gestor no planejamento, na atenção básica, na vigilância, no financiamento, porque num período de transição daquele município, na saída de um gestor, na entrada de outro, no momento que estamos fazendo o acolhimento, aquele gestor vai nos conhecer, saber quem somos, por mais que a gente se apresente pessoalmente e diga, sou apoiadora COSEMES e estou aqui para ajudá-lo. O que é COSEMES? O que você faz? Como você faz? Então, tendo aquela equipe técnica por trás que já nos conhece e pode dizer, olha, a Janine é apoiadora, ela faz isso, isso, isso. Ela nos ajuda desta forma. Fica muito mais fácil, especialmente nesse período de transição. E um outro desafio, eu acho que é o estudo constante, porque nós apoiadores que estamos, por exemplo, há 8 anos e outros colegas mais que isso, dá a sensação de a cada 4 anos minimamente começar tudo de novo. Nós temos que falar de planejamento, de vigilância, instrumentos de gestão, etc. No mínimo, a cada 4 anos, tudo de novo. E nós temos que ter paciência, porque nós podemos conhecer o assunto até profundamente, por vezes, dependendo da pauta. Mas pode ser que aquele gestor seja a primeira vez dele no SUS. E eu tenho que tratá-lo com respeito, com tranquilidade e explicar do zero tudo de novo, mais uma vez. Então, Janine, podemos ressaltar que com essa maneira que vocês encontraram para também superar esses desafios, né, se aproximando das equipes gestoras, lembrando sempre que o objeto de apoio do apoiador é o gestor municipal, mas com certeza esse movimento fortalece a gestão municipal do SUS, né? E assim também vocês conseguem se dedicar mais ao gestor nesse momento de acolhimento, porque é o mundo, né? A senha que precisa ser atualizada quando entra, apresentar o território para o gestor municipal de maneira regionalizada, né, para que ele entenda os processos de articulação, para que vocês também possam, como apoiadores, estar com eles nas instâncias de pactuação regional nas CIRs, né? Que assim vocês podem os acompanhar e estar com eles nas CIRs também como nas discussões regionais para fora dos espaços de pactuação, apoiando nas articulações e nas interlocuções do território. E tendo em vista esse know-how que o apoiador precisa trazer na bagagem dele, ou como falamos, né, Janine, trazer na mochila dele, eu gostaria que você compartilhasse conosco também as boas experiências que vocês produziram, né, nessa caminhada, né?
esses processos de acolhimento dos gestores, essas ações regionais, que nada como você para a gente poder entender realmente como é esse território vivo. Logo que começou o projeto, né, a estratégia de apoio em 2017, nas regiões que eu atuo, nós tínhamos um grande problema que era na área da hemodinâmica, a falta de acesso. Nós até tínhamos um prestador de serviço credenciado SUS, né, privado credenciado SUS, mas que não atendia a região. E toda a CIR, tanto na região Sudoeste 1 quanto na Sudoeste 2, esse tema era pauta. E passava CIR um mês, outro mês, e o assunto não tinha resolubilidade. Passava o tempo e essa pauta não tinha nenhuma solução. E aí nós tínhamos vários gestores, posso citar a Verônica, inclusive, que era gestora na minha região nessa época, que tinha uma grande capacidade de articulação. E aí tivemos a ideia de fazer as reuniões da Comissão Intergestores da macro-região, que nem havia no regimento do Estado de Goiás. Mas os gestores resolveram fazer reuniões da macro-região para discutir esse assunto, para chegar num denominador comum. E aí, em setembro de 2017, nós fizemos a nossa primeira reunião, sim, e ela permanece até hoje de forma itinerante e trimestral. Então, uma estratégia que depois entrou para o regimento do Estado de Goiás, mas na ocasião não existia. E aí, esse assunto da hemodinâmica foi resolvido, aquele problema foi resolvido e os municípios tiveram a oportunidade de fazer a pactuação em outro território que pudesse atendê-lo, né? E a partir da reunião, sim, né, da Comissão Intergestores da Macro-Região, nós aproveitamos essa boa experiência, criamos o GT de redes na região e ali nós discutimos a rede de atenção à saúde na região Sudoeste, na Macro-Sudoeste. Esse GT de redes, com ele, nós reformulamos a rede de urgência da região, inclusive com a portaria do Ministério da Saúde, reformulando aquele desenho. Fizemos o mesmo para então, né, Rede Cegonha, à época, e infelizmente com a pandemia ele se desfez. No entanto, veio o aprendizado, a região Sudoeste, por mais que haja troca de gestores, felizmente temos sempre gestores com grande capacidade de articulação. Esse movimento de união não se perdeu. E eu preciso citar que, se não me engano, entre 2018 e 2019, nós tivemos o projeto de regionalização do Conasems também, inclusive com a participação do Ministério, das meninas da CEIMP, né, com a parceria com o Estado de Goiás também, e aquele movimento fortaleceu ainda mais aqueles gestores, principalmente o laço entre Sudoeste 1 e Sudoeste 2, que existe até hoje. Então, desde a resolução do problema da hemodinâmica, isso capilarizou para outras pautas. Certo. Nossa, Janine, assim, fantástico ouvir você falando, porque entendo que isso traga uma grande satisfação profissional e pessoal, uma alegria, né? Vendo que o apoiador consegue acompanhar esses processos, ajudar o gestor e trazer informações e cada vez mais ele ter protagonismo nas regiões de saúde, porque uma das grandes funções também do apoiador é promover esse protagonismo do gestor e que essas boas pactuações acontecem, né? Porque isso reverbera em melhora de indicadores e também na melhora de pactuações de serviços que trazem resultados para atender às necessidades da população. Então, uma grande satisfação ter recebido você aqui. Muito obrigada por trazer um pouquinho do seu trabalho para que todos possam conhecer um pouco do que os apoiadores fazem no território e trazer para que as pessoas conheçam esse integrante da rede, não só quanto a figura, mas sim quanto ele pode estar e deve estar do lado do gestor, que o gestor pode contar com ele, né, para realizar todos esses movimentos no território e também a gente conseguir representar todos os nossos mais de 200 apoiadores com a sua vinda aqui na Estação SUS. Muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane, foi um prazer, uma honra estar aqui. É muito bom fazer parte dessa rede COSEMES Conasems e gostaria de agradecer em especial todas as minhas colegas de trabalho, né, da Estratégia de Apoio do Estado de Goiás, a assessoria técnica do COSEMES Goiás também, além da diretoria que nos acolhe muito bem e que enxerga o apoio como um braço direito do COSEMES Goiás e muito nos valoriza. Muito obrigada. Obrigada, Janine. Esse foi o Estação SUS de hoje, onde pudemos conhecer um pouco do trabalho do apoiador da rede Conasems COSEMES. Continue nos seguindo
nas redes sociais, no mais.conasems.org.br e também no YouTube. Até o próximo Estação SUS.